Sabe quando você encontra uma música que você gosta muito e aí você passa as próximas horas do seu dia escutando outras músicas dessa mesma banda ou cantor, porque se você gostou dessa música, provavelmente você vai gostar de muitas outras músicas. Eu sempre tentei ter essa mesma iniciativa com livros, de sempre que eu leio um título que eu gosto muito, sempre ter a curiosidade e o interesse de procurar outros títulos desse mesmo escritor. A chance de eu gostar é muito alta. E não só a chance de eu gostar, porque eu sinto que, à medida que eu vou lendo, parece que eu vou me familiarizando muito mais com o autor, sabe? Então, quando chega ali pro segundo livro, eu já sinto que eu já entendi um pouquinho melhor, não só do segundo, mas também do primeiro, porque, no geral, eu sinto que eu entendi melhor o que o escritor fala e o que ele faz. Só que muitas vezes é difícil pegar e me dedicar tanto a um escritor só, ao invés de pegar outros livros de outros escritores que eu quero ler. Então, isso é uma coisa que eu não consigo fazer tanto quanto eu gostaria. Só que eu quero muito fazer isso, então eu já decidi que nos próximos meses eu vou me dedicar a fazer isso, a pegar um escritor e a ler todas as obras dele. E aí, pra decidir qual vai ser esse escritor, eu decidi deixar pra sorte escolher. Aí eu fiz essa roleta e eu coloquei nela todos os escritores que eu li o livro e gostei muito, ou escritores que eu tenho na minha biblioteca e eu nunca li, mas estava há muito tempo na minha lista de leitura. Então... E aí eu vou fazer isso, eu vou sortear um escritor aleatório, vou ler todos os livros dele, vou falar sobre e depois sortear outro. Por aí vai, até eu ler todos ou eu cansar e não aguentar mais. Entretanto, pro primeiro escritor, em específico, eu não vou rodar a roleta, porque eu já decidi quem vai ser. Faz muito tempo que eu quero parar pra ler os livros da Emily Henry, que eu nunca li, principalmente aproveitar agora que saiu um dos filmes. Então eu vou estar lendo ela pra esse vídeo, e aí no final eu volto pra rodar a roleta e descobrir quem vai ser o próximo. Terminei 4 dos 6 livros que eu vou ler da Emily Henry. O primeiro foi esse, Leitura de Verão. Nesse livro a gente acompanha a January, que tá passando por um momento super complexo na vida dela, e aí decide pegar o verão off e ficar na casa de praia que o pai dela deixou pra ela. Nessa casa de praia, ela descobre que o vizinho dela é o Gus Everett, alguém que ela conhece desde a faculdade, mas que ela jura de pé junto não gostar dela. E o Gus também é escritor. E assim como a Janeiro, ele tá passando por um momento de estagnação na carreira dele. Faz muito tempo que ele não publica um livro e ele tá tendo dificuldade para escrever. Devido a essa estagnação e a amizade que os dois acabam desenvolvendo no decorrer do livro, os dois decidem fazer esse desafio em que um tem que escrever o gênero do outro. E isso é o que guia toda a dinâmica do livro, sabe? Porque os dois escrevem sobre coisas muito diferentes. São pessoas que eles pensam ser bastante diferentes, sabe? A Janeiro, ela escreve sobre coisas fofinhas, sobre romances, todos os livros dela têm final feliz. E o Gus, ele escreve sobre coisas mais mórbidas. Os livros dele normalmente acabam em tragédia e são baseados em coisas tristes da realidade. Então, para que um possa escrever um livro do outro, todo fim de semana um também tem que expor o outro a um cenário que iria escrever. Então, por exemplo, a Janeiro, quando ela tá buscando inspiração para escrever os romances dela, vai em parques de diversões, vai em encontros românticos, à luz de estrelas. E é isso que ela leva o Gus para fazer. Enquanto o Gus, em contrapartida, entrevista pessoas que sobreviveram ao culto e visita o lugar onde esse culto ocorreu. E é isso que ele leva Janeiro para fazer. Dito tudo isso, eu não gostei muito desse livro. Eu dei 2 estrelas e meia porque eu não gosto da dinâmica dos dois, sabe? Eu acho que se não fosse pelo time skip que a escritora coloca no final do livro, e aí os dois voltam com a vida resolvida e noivos, eu não acharia que o livro leva eles a lugar nenhum. Tipo assim, o romance deles, pra mim, termina no livro exatamente onde eles começaram. Não tem nenhum avanço, sabe? Enfim, isso foi um pouco chato. Não foi muito divertido de ler. O segundo livro que eu li foi Nem Te Conto, eu li pelo Kindle. A gente acompanha a Daphne, que ela acabou de tomar um pé na bunda com o noivo dela, com quem ela divide uma casa, e por isso ela tem que morar com o Miles, o ex-namorado da mulher que o noivo dela agora vai casar, né? Que o noivo dela trocou ela. E todo o negócio do livro é que a Daphne, ela mudou para aquela cidade por conta do noivo dela. Então, ela não sente que a cidade é dela, ela sente que a cidade é dele, porque todos os lugares que ela ia eram os lugares que ele ia. Todos os amigos que ela conheceu na cidade não eram amigos dela, eram amigos do casal. Isso deixa ela se sentindo sozinha, sabe? Tanto que ela começa o livro contando os dias para poder ir embora daquela cidade. Então, Miles decide fazer uma coisa muito legal, que é o que causa todo o livro acontecer, né? Mostrar para ela que a cidade também pode ser dela, que ela pode se divertir na cidade. E isso é muito legal, é nesses lugares que tanto o relacionamento dos dois floresce, mas também a amizade dela com outras personagens do livro, com o pai, que ela tem alguns problemas, com a irmã do Miles, com a Ashley, que pra mim é a melhor personagem desse livro. Apesar do nome dela ser escrito dessa forma completamente não bíblica, ela é muito divertida e ela é uma personagem que está enfrentando os próprios dilemas, que está vivendo a própria vida e a amizade que ela cria com a Daphne é muito legal, porque os problemas que elas enfrentam são similares, sabe? E é muito bonitinho de acompanhar. O problema desse livro pra mim, e o que me fez dar 3 estrelas, que é menos do que eu inicialmente daria, foi que eu acho que ele termina de uma maneira meio idiota, sabe? O Miles tá se declarando pra Daphne e ela tem esse momento, ela faz todo esse monólogo de como ela não pode
se entregar 100% igual ela se entregou pro noivo dela, como ela não quer ir morar com o Miles de novo, porque ela fez isso uma vez e deu super errado e ela não quer cometer o mesmo erro, ela quer. Isso é um grande momento para a história, porque durante todo o livro, a Daphne nunca foi boa em estabelecer os limites dela com as pessoas, em exigir alguma coisa. Então, quando ela tem esse momento no final do livro, eu achei muito legal. Eu falei, da hora, vai terminar o livro, ela vai arranjar um apartamento dela, vai viver a vida dela, vai namorando Miles, mas dando 2 passos pra trás, sabe? Os dois morando separados. Só que não é isso que acontece, porque a Emily Henry decide colocar outro time skip, que eu até poderia reclamar da incidência de time skips nos livros dela, mas como tem em todos, eu vou assumir que é um padrão que tem que acontecer e eu não vou achar ruim por causa disso. Mas nesse livro em si tem um time skip de 1 ano e a gente volta pra Daphne morando junto na casa que ela comprou com o Miles. E tipo assim, pra mim não fez sentido, sabe? Por que ela teve todo esse monólogo, então? Não fazer a mesma coisa que ela fez antes, sendo que aqui está ela fazendo a mesma coisa que ela fez antes. Porque lembrando, o livro começa com ela tendo que mudar da casa que ela comprou com o noivo. Se o medo dela é repetir os mesmos erros, isso de comprar uma casa é exatamente uma coisa que ela fez e é exatamente uma coisa que eu esperava que ela tivesse medo de repetir. Exatamente o que ela estava tentando evitar. Mas o terceiro livro que eu li foi Loucos por Livros. Esse eu achei bem ruinzinho, tá? Nele a gente acompanha a Nora. Ela e a irmã decidem que vão passar um mês numa cidade chamada Sunshine Falls, que é onde acontece o romance preferido da irmã dela, da Libby. Nessa cidade, elas têm uma lista de coisas pra fazer em uma cidade pequena, coisas que a Libby tirou dos romances que ela lê, coisas como montar cavalo, nadar nua no lago, enamorar um contador de coisas, esse tipo de coisa. E o objetivo é completar toda a lista até o final da viagem. E aí, nessa mesma cidade de Sunshine Falls, a Nora encontra o Charlie, que é alguém que ela teve um encontro há 2 anos atrás, um encontro de negócios, e que não deixou uma boa impressão nela, nem ela deixou uma boa impressão. Mas os dois estão presos nessa cidadezinha pequena, trabalham no mesmo setor, né? Ele é um editor de livro e ela é uma agente literária. Então eles acabam conversando muito e ficando bem próximos, né? Eles são o romance do livro, que o livro é um romance, se você não sabe. E não tem nada especificamente errado, eu só achei meio chato. Eu não gostei da protagonista, principalmente. Eu acho que a Nora ela é muito chata. Os diálogos internos que ela. Urgentemente essa mulher precisa de terapia. É difícil falar muita coisa sobre esse livro, porque esse daqui eu não gostei muito de nada. Eu não gosto da dinâmica das personagens. Eu só li. Foi um livro lido. E por isso que eu vou estar dando 2 estrelas pra ele e vai estar pago. O quarto livro, Lugar Feliz. Esse é realmente bom. Esse eu realmente gostei. Esse livro ele passa em 2 tempos, né? Ele passa no presente e no passado. Nos capítulos que a gente tá no presente, nós estamos acompanhando esse grupo de amigos. Tá se reencontrando por uma última vez nessa casa de veraneio que eles sempre iam, que vai ser vendida. Quem organizou tudo foi a Sabrina. E a Sabrina, ela não consegue aceitar. Esses amigos, essas pessoas, eles não são mais como eles eram antes. Ela quer meio que condicionar todo mundo a voltar a ser o que era antes, sabe? Ela acha que ela vai conseguir fazer isso, condicionando todos eles a estarem juntos, fazendo exatamente o que eles faziam quando eles eram mais jovens. Pra Harriet, que é a protagonista, o jeito que ela evita essas mudanças é simplesmente não falando o que ela sente de verdade. Antes da viagem, ela terminou com o Win e ela não conseguiu contar pra nenhuma das amigas dela. E ela planejava contar quando ela fosse pra essa viagem, só que chegando lá ela encontra o Win, que foi meio que forçado a ir pela Sabrina. E aí, quando a Sabrina conta que ela vai casar, isso tira mais ainda o chão dela. Nesse momento, ela cai no inferno. Porque agora é extremamente difícil pra ela ficar uma semana fingindo que tá tudo bem com o Win. Só que é ainda mais difícil pra ela contar ter a possibilidade de arruinar o casamento da Sabrina. Esse momento super especial pra uma das pessoas que ela mais ama no mundo. Então ela decide fingir. E a Cleo, que é outra das amigas, tá vivendo uma vida totalmente diferente, cuidando da fazendinha com a mulher dela. E ela fica extremamente incomodada de ver que, ao invés delas aproveitarem esse momento que eles têm junto pra sentar e conversar sobre a vida, tá todo mundo fingindo que tá tudo normal e tá todo mundo querendo fazer as coisas como se tivesse normal e isso não dá abertura pra ela falar das coisas que ela quer falar, não dá abertura pra eles resolverem as coisas. Obviamente, isso chega em um momento que implode e os momentos no livro que conta do passado, a gente acompanha o momento em que a amizade entre as 3 se formou e como posteriormente esse 3 virou 6, como esse 6 posteriormente virou 3 casais, como o relacionamento da Harriet com o Win começou, quando o relacionamento seguiu e como o relacionamento terminou e o porquê de ter terminado. Enfim, é muito gostoso no geral, porque a gente tem a oportunidade de acompanhar essas várias personagens que cada uma tem a sua história ali, o seu motivo pra estar ali, como as coisas não são mais como era antes, e talvez as coisas não devam ser. Enfim, foi por isso que eu dei 3,5 pra esse livro. Talvez pareça pouco pelo jeito
jeito que eu tô falando e pelo de fato tanto que eu gostei, talvez eu deveria dar 4 estrelas. Só que uma coisa que eu penso quando eu tô avaliando um livro é quanto desse livro eu vou lembrar daqui 2 meses, né? O quanto desse livro que vai estar comigo no longo prazo. E apesar de ter sido gostosinho, apesar de ser um romance legal, eu não acho que vai estar comigo. Eu acho que não vai ser um livro que eu vou estar pensando daqui 2 meses. Mas fico muito feliz de eu ter lido agora porque eu gostei. E os 2 últimos livros foi De Férias com Você e Great Big Beautiful Life. Esse daqui eu gostei muito dele, a gente acompanha o Alex e a Pop, que desde a faculdade eles fazem essa viagem de verão. E ele tem uma dinâmica muito parecida com Um Lugar Feliz. Em um capítulo a gente tá no presente, e aí no outro capítulo a gente tá há 9 verões atrás. A gente volta pro presente, depois a gente volta para 8 verões atrás, até a gente chegar no verão atual, né? Quando começa a história, a única coisa que a gente sabe é que esses 2 amigos, eles viajavam juntos todo verão, só que por algum motivo, nesses 2 últimos verões, eles não viajaram mais, e eles nem estão conversando. Então a gente tá no presente e a Pop tá se sentindo muito mal porque ela sente muita falta do Alex, porque era um companheiro de viagem, mas era o melhor amigo dela há muitos anos. E aí ela decide mandar mensagem pra ele de novo, sabe? E tentar resolver as coisas. Os dois voltam a conversar, né? E ele conta pra ela que o irmão dele vai estar se casando. E nisso ela decide que ela vai pedir pra chefe dela que o lugar que ela conhecer esse verão seja o lugar onde o irmão do Alex vai se casar. Ela trabalha para a H&H, que é uma agência de influenciadores, e a Pop em si, ela é uma influenciadora de viagem. A chefe dela não permite, né? Só que ela não quer perder essa oportunidade de fazer as pazes com o Alex, então ela pede uma férias, decide ir mesmo assim. E aí os dois se encontram de novo. No meio tempo da viagem dos dois, a gente volta para os verões passados e a gente começa a entender o que aconteceu. Basicamente o que acontece é que os dois eles sempre foram platônicos um pelo outro, só que talvez por medo de que a amizade deles se prejudicasse, os dois sentiam, eles eram muito diferentes, sabe? O que os dois desejavam da vida era muito diferente. A Pop queria viajar, a Pop gostava de ir para vários lugares, conhecer várias pessoas novas, enquanto o Alex, ele é um professor de escola em cidade pequena. Então, eles sempre sentiam que isso era muito divergente entre os dois e que talvez se os dois fossem ficar juntos de fato, isso poderia ser um grande problema. Sabe? Teria esse conflito no estilo de vida que os dois têm. E o que aconteceu há 2 verões atrás, né? É muito relacionado a isso. Achei o livro muito gostoso. A gente acompanhando esses dois, as viagens que ele faz, os dois descobrindo que talvez o que eles têm um pelo outro não seja só amizade. Eu, particularmente, adoro esse trope de Friends to Lovers. Eu acho que é o mais romântico, mais bonitinho de acompanhar. Eu acho que é por isso que eu gostei tanto dele. Enfim, é isso. Ele é muito parecido com Lugar Feliz. Tem um ritmo parecido. Ah, e o filme também. Eu assisti o filme. Eu achei muito engraçadinho. Muda várias coisas na história, né? Mas nesse tipo de história eu não acho que é essencialmente importante ser fiel, né? Eu vou dar 3,5 pra... na verdade não. Eu acho que eu vou dar 4 estrelas pra ele, porque eu acho que eu vou me lembrar um pouco desse livro. Eu gostei da ideia dele, eu gostei do romance dele. Pra finalizar minha jornada com a Emily Henry, eu li o último lançamento dela, Great Big Beautiful Life, e eu fico triste de esse ter sido meu último contato com ela, porque eu não gostei nada desse livro. Nele a gente tem a Alice e o Hayden, são 2 jornalistas, e os dois estão disputando pra poder escrever o livro dessa mulher chamada Margaret Ives. A Margaret, ela era uma socialite que vivia da mídia, herdeira de uma das grandes famílias dos Estados Unidos, e do nada ela some da mídia, desaparece e volta com 80 anos, mais do nada ainda, querendo escrever sobre a história dela. A Alice, ela caçou a Margaret, tipo assim, ela teve que ir atrás, ela mandou 1001 mensagens, ligou várias vezes implorando para poder escrever sobre ela. Mas já o Hayden, ele foi chamado para escrever o livro dela. E não é do nada, claro, o Hayden, ele é um escritor reconhecido, premiado. De início eu achei que seria um enemy to lovers, porque eles começam sendo inimigos, assim, né? Só que pra Alice parece que foi feito Grumpy and Sunshine, sabe? Ela é toda fofinha, sorri pra todo mundo, ela compra café pra esse cara do nada, gente. Os dois não tinham trocado meia palavra. E ela tá comprando café da manhã e deixando na porta dele. Sendo que ele, tipo assim, se tiver falado 5 palavras pra ela, foi muito. Principalmente 5 palavras educadas. Por isso e por outros motivos, eu acho que o romance dos dois, eles não faz muito sentido. Ele parece que acontece só porque os dois são as únicas pessoas jovens daquela ilha. Fora isso, não tem porque os dois estar juntos. E eu não achei que teve química também, enfim. Eu achei muito sem pé nem cabeça o romance. E a Emily Henry, ela tentou fazer algo diferente nesse livro, foi colocar um mistério além do romance. Então, na medida que eles vão entrevistando a Margaret, eles vão descobrindo várias pontas sem nó na história dela, várias coisas que não se encaixam, e aí os dois fazem esse trabalho de descobrir as coisas, de ir atrás de várias pistas. É literalmente o plot de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, só que muito mal feito e feito em 2 horas. Tanto que a revelação do mistério, a pessoa que é a principal no mistério, ela nem aparece no livro. Ela literalmente não tem uma fala no livro. Tudo no livro pareceu muito esticado. Eu não acho que foi interessante de fato. E por isso eu vou estar dando 1,5 pra esse livro. Eu achei decepcionante mesmo terminar a jornada aqui.
Foram 2 semanas lendo os livros dela. Em suma, eu diria que foi uma boa experiência. Eu acho que, a maioria dos livros dela eu me diverti muito enquanto eu lia. Eu acho que ela faz jus à fama de ser uma gigante aí nos nossos tempos na escrita dos romances, porque os livros dela são muito bons, os livros dela são muito legais. Uma tier list aqui dos livros dela, eu acho que Great Big Beautiful Life, Papel de Porta-Copo, não é interessante, não acho que tenha uma coisa positiva sobre o livro. Leitura de Verão e Loucos por Livros são livros, né, são livros, estão ali. Nem te conto, ele é tier S. Eu achei ele muito engraçadinho, fofinho. Ele é o que ele precisa ser para um livro de romance, bem? E Lugar Feliz e De Férias com Você, para mim, eles são os GOATs. Eles são perfeitinhos, eles são tudo que eles precisam ser e mais um pouquinho. Aquecem o coração. Eu li, eu fiquei muito feliz de ter lido. Agora eu vou sortear para ver qual vai ser o próximo escritor que eu vou ter que ler. Osamu Dazai. Eu já li Schoolgirl dele. Gostei bastante. Vai ser legal. Gostei desse.